Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. É isso mesmo? Eu vou ler pela segunda vez então. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, feche os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração e fale para Deus o que você veio buscar nessa tarde. Fala para Deus como está o teu coração, fala para Deus até mesmo da tua ansiedade. Se coloca agora diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui, pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio, pela internet. Meu Deus, fala ao coração dessa pessoa poderosamente, e que a tua bênção, meu Deus, a tua paz possa inundar a vida de cada um, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte a palavra de Deus nessa tarde. Amém, igreja? Toma o teu assento então. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? Eu quero que você olhe para mim. Jefté era um homem valente e valoroso. Eu até já expliquei aqui o que é que significa na Bíblia um homem valente. Não é aquela pessoa, qualquer coisa ele briga, não é aquela pessoa que puxa a faca para o outro, não é isso não. É aquela pessoa que luta pelos seus sonhos, seus propósitos. Eu quero que você olhe para mim. É aquela pessoa que luta pelos seus propósitos. E a Bíblia diz que ele tinha essa característica de ser um homem valente e valoroso. Porém, ele era filho de uma prostituta. E no versículo 2 a Bíblia diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olhem todos para cá. Esse homem, o Gileade, ele era um homem casado e ele se envolve com uma prostituta. A Bíblia não diz se o filho, o Jefté, ele já tinha se relacionado antes ou depois do casamento. Não diz se quando ele conheceu essa prostituta já era quando estava casado ou até antes. Ele traz esse filho que foi gerado por uma prostituta para morar na sua casa junto com a sua esposa e os demais filhos. Agora imagine você como era a cabeça desse jovem, como era o coração de uma pessoa como essa. Eu não tive essa experiência, né? Mas muitas pessoas já tiveram a experiência. O exemplo, a pessoa, ela nasceu e logo depois a mãe ou o pai morreu, e ela foi viver com a tia, com a avó. Só mesmo essa pessoa sabe o que é que ela sofre. Mas esse homem aqui ainda foi pior. Ele estava morando, amados, junto da esposa do seu pai. Eu imagino que se sumisse alguma coisa, colocava um dinheiro ali em cima da geladeira, podemos colocar dessa forma. Se saísse, sumisse aquele dinheiro, e colocar a culpa em quem? Foi o Jefté. Qualquer coisa, os outros até faziam, os outros faziam coisas erradas, mas só sobrava para o Jefté. E qualquer briga, a razão qual era? Você trouxe um filho de uma prostituta para morar em casa. A discussão basicamente era essa. O mais interessante é que esse homem, apesar de todas essas dificuldades, ele cresceu exatamente aí. Ele usou as suas próprias dificuldades como uma arma.
para que ele fosse uma pessoa valente nesse sentido. Há pessoas que são assim. A pessoa, ela cresce e se desenvolve na dificuldade. Ela já é acostumada na dificuldade. Se você for olhar nesse sentido, é o lado positivo da dificuldade. A Bíblia diz que nós vamos crescer com dificuldades. Há pessoas, amados, na igreja mesmo, que qualquer coisinha que acontece, a pessoa sai da presença de Deus. É porque ela não está acostumada com dificuldades, ou nunca passou uma adversidade. Tem pessoa que é dodói, não é assim? Esse homem aqui não. Ele já nasceu, já estava morando, a vida dele já foi na dificuldade. E por que ele cresceu? Muitas pessoas usam as suas dificuldades como subterfúgio. Elas às vezes fazem algo errado. Por que você fez algo errado? Eu não tenho emprego, eu não tenho isso. Acontece isso ou não, amados? Na grande maioria das vezes. Mas o que a Bíblia nos ensina é usarmos as nossas dificuldades como um alimento para crescermos. Esse homem aqui usou dessa forma. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu ainda vou ler alguma coisa sobre o Jefté, mas eu queria só trazer esse exemplo. Talvez você que esteja em casa, você seja o Jefté da história. Pastor, a minha vida foi sempre com dificuldades, toda a minha vida. Eu moro junto com a minha avó, eu moro junto do meu sogro, não tenho ainda minha casa própria, eu vivo em dificuldades. Esse exemplo aqui é para que você veja uma pessoa que saiu de uma grande dificuldade e venceu muitos dos inimigos e se tornou, que nós vamos ler daqui a pouco, o cabeça daquele povo. Olha o que diz aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3. É uma questão de escolha também. Se a pessoa escolher e aceitar uma dificuldade na sua vida, ela vai viver a vida toda em murmurações, vai viver a vida toda reclamando da vida e não busca viver os seus propósitos. Se ela pelo menos tentar. Olha o que diz aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como uma pessoa vai se gloriar numa tribulação? É o que o apóstolo Paulo está tentando aqui explicar. Ele diz que nós nos gloriamos. Ele vai dizer, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. O próprio Jesus falou, aquele que perseverar será salvo. Porque ele falou também dessa forma, no mundo tereis aflições. Ele falou, olha, se eu, que sou o Filho de Deus, fui perseguido, se eu, o Filho de Deus, fui rejeitado, se trataram Jesus como Galileu, como Nazareno, falaram até que Jesus era samaritano, disseram até que Jesus tinha demônios, ele sendo o Filho de Deus falou, olha, se eu fui perseguido, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança o quê? A experiência. Você que já passou e está passando uma dificuldade, você vai adquirir o quê? A experiência. E se alguém está passando uma dificuldade hoje, você fala, olha, eu já passei essa mesma dificuldade que você passou, e eu busquei a Deus e Deus me ajudou. Por que Jesus teve que passar por tantas dores? Por que Jesus teve que sofrer naquela cruz? Porque ele teria que viver as nossas dores. E ele nunca pecou. Tinha sim dificuldades. Mas continuando aqui. Então, a experiência, a esperança. E a esperança, olhe para essa pessoa, olhe bem nos olhos dela. E você também que está em casa, diga assim para ela: nunca perca a esperança. Se você perder a esperança, se você deixar de sonhar,
já era. Nós não podemos deixar de sonhar. Se você deixar de sonhar, você já morreu. Não pode deixar de sonhar. Todos nós temos sonhos, temos promessas de Deus. Nunca deixe de acreditar. Ele vai dizer aqui: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo diz: olha, alguém poderia até fazer um sacrifício por alguém que merecesse. Alguém poderia até morrer, se fosse o caso. Como nós sabemos a história do Tiradentes. Tiradentes morreu pela nação. Ele queria fazer algo pela sua nação. E muitos outros mártires, né? Ele explica assim: quando você morre por algo importante, e você se esforça por algo importante, tudo bem. Mas quando você morre por alguém sem importância, alguém que não merece, nós, no caso, seríamos essas pessoas aqui. Então, quando Jesus ele deu a vida por mim e por você, nós éramos o Jefté da história. Nós rejeitamos ao Senhor. E o Senhor Jesus aceita, não só você que está ouvindo em casa, o Senhor Jesus aceita e quer salvar. Ele morreu não só pelo filho da prostituta, mas também pela prostituta. Que ela se arrependa dos seus pecados, se converta e alcance a sua salvação. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus ele deixou bem claro tudo isso. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12, tá bom? Muitos criticavam a Jesus porque ele estava sempre junto de pessoas que tinham dificuldades. E ele vai dizer aqui: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Quem são esses doentes? Somos nós. Nós necessitamos. No momento que você admite que você precisa de ajuda, Deus ele vai ajudar você. Quando você admite isso. Quando você admite que você tem sim, você tem dificuldades, você tem limitações. Por isso que o próprio Jesus falou assim: olha, como é difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Porque ricas nesse sentido, não é o dinheiro simplesmente, não é dinheiro que ele estava falando. Rica nesse sentido, a pessoa achar que não precisa de Deus, que ela já tem saúde, ela já tem o trabalho, ela já tem a família dela, não precisa de Deus. A grande maioria das pessoas, elas têm ainda esse raciocínio. Por que que elas buscam a Deus? Quando estão no fundo do poço, podemos dizer assim. Então esse homem aqui, o Jefté, ele morava naquela casa, amados, que ele era a pessoa, o excluído. Talvez no momento lá do almoço, vamos colocar no momento do almoço, o prato do Jefté, talvez todo mundo comia, o que sobrava era dele. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você que está em casa já passou por essa situação de comer as sobras, de ser aquela pessoa que, olha, se sobrar eu dou para você. Não sei se você já passou por isso, mas quem já passou por isso sabe o que isso significa. Agora, você tem que encarar isso como algo para você provar que você também pode. Não vá usar isso como subterfúgio e achar que tudo está perdido. Jesus morreu naquela cruz para mostrar para cada um de nós que nem tudo está perdido. Aqueles homens passam por uma grande dificuldade e eles vão precisar de quem? Do Jefté. Eles que expulsaram o Jefté
disseram que ele não teria posse junto da herança do seu pai. Eles precisam agora do Jefté. Ele seria a pessoa mais capaz de enfrentar os inimigos. Vamos ver, para a gente já analisar um pouco mais aqui da história dele. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Amém? Juízes, capítulo 11, versículo 6. A partir do versículo 5, para você entender melhor. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Como agora o filho da prostituta, que aqui no Ceará já falava outra coisa aqui, é filho do... E um filho da prostituta seria o cabeça de uma nação. Deus, ele honra você quando você confia nele, quando você não entrega os pontos. Tudo é possível ao que crê. Então eles vão buscar a esse homem aqui, o Jefté, e no versículo 11, não, no versículo 7, capítulo 11, versículo 7, diz assim: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estáis em aperto? Ele fala: olha, vocês me mandam embora, me chamam de filho disso e filho daquilo, e agora que vocês estão em dificuldades, vocês pedem a minha ajuda? Vamos colocar esse exemplo aqui como exemplo de Jesus Cristo. Quantas pessoas rejeitam a Jesus? Jesus não é nada, Jesus é um médium, é isso, aquilo outro, ou que nem existiu. Mas quando está na dificuldade, vão recorrer a quem? Os ídolos de terreiros, os ídolos de religiões não podem ajudar. Quem pode ajudar é Jesus. Colocamos o Jefté agora como Jesus da história agora. Aquele que foi rejeitado, mas que depois que venceu até mesmo a morte, está hoje à direita do Pai. Nenhum outro homem, nenhuma outra entidade, nenhum outro ser, nos céus, na terra, ou até mesmo debaixo da terra, tem uma autoridade como a de Jesus. Ele que foi rejeitado, humilhado, escarnecido, está hoje glorificado, porque não aceitou o estereótipo, ou não aceitou ser apenas o Galileu da história, ser apenas o Nazareno da história. Ele sabia que ele era muito mais. Ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Você também é um filho de Deus. Não aceite sobre a tua vida sentenças como fracassado, filho disso, filho daquilo, pessoa que mora na favela. Você pode sim, você pode. Não aceite sobre a tua vida esse tipo de sentença que vem do diabo. O diabo já projetou derrotas na tua vida, mas Jesus também já fez planos de vitórias. Jesus tem planos de vitórias para a tua vida. Agora, você deve receber isso como verdade para você. Ele falou: olha, agora vocês me buscam no momento da dificuldade. Quando é que nós buscamos já Jesus? Muitos de nós, amados, estamos hoje na igreja porque a gente era como essas pessoas aqui. Eram pessoas que orgulhosas, que tínhamos os nossos próprios, o nosso ego, não é isso? Mas no momento da dificuldade, tivemos que ir atrás do filho do José, e ele vai e nos ajuda, porque ele não vai olhar para isso.
Ele nos buscou, como diz a palavra, quando nós éramos ainda pecadores. Eu ia até mesmo ler mais alguma coisa a esse respeito. Vamos ler aqui de uma forma rápida. 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele aprendeu uma coisa com Deus. Ele tinha um espinho na carne. Ele também tinha uma dificuldade, que muitos até buscam saber que dificuldade era essa, se era algo físico, se era algo espiritual. Mas ele tinha uma dificuldade, que o próprio Deus falou que para que ele fosse aquilo que Deus projetou para ele, deveria continuar com aquela dificuldade, não seria tirada. Deus conhece por que você está passando essa dificuldade e como você vai crescer nela. Capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: e para que não me exaltasse. Como eu falo aqui, há pessoas, lamentavelmente, que não podem ter dinheiro no bolso. Há pessoas que, para Jesus salvar aquela pessoa, a pessoa tem que estar enferma. Porque se ela ficar curada, se ela tiver dinheiro no bolso, ela faz besteira. Tem pessoas que é assim. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca dos quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você está com uma dificuldade, você está mais na igreja, e às vezes até para Deus preservar você, para que você não perca a tua salvação, você tem que estar sempre na porrada. Tem pessoa que só aprende na porrada, mano. O Jefté foi um. O Jefté, ele aprendeu na dificuldade, e ele se tornou o quê? Uma pessoa valorosa, não um dodói. Tem uma pessoa que é dodói, como eu falei, né? Qualquer coisinha sai da igreja e deixa o marido, qualquer coisinha abandona a casa, qualquer coisinha sai do emprego. Você tem que ter, como dizem, né? Você tem que ter sangue no olho, porque Jesus quer que você seja, que você persevere. E o Jefté, para a gente finalizar, nós vamos daqui a pouco já fazer essa oração, é um exemplo de fé. O escritor de Hebreus, aqui no capítulo 11, vamos ver aqui. O escritor de Hebreus, ele fala sobre exemplos de fé. E ele fala aqui no versículo 32, 11:32. Depois de nós lermos esses versículos aqui que nós vamos ler, nós já vamos fazer essa oração. 11:32 diz assim: e que mais direi? Falar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, e olha aqui, ó, e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha aí, ó, da fraqueza tiraram o quê? Tiraram forças da fraqueza. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga graças a Deus por isso. O filho da prostituta é o exemplo de fé, porque na fraqueza, no momento difícil, porque toda a sua vida ele enfrentou dificuldades, mas ele não desistiu, e ele se tornou um homem valoroso, amados. Deus quer, cada um de nós, que você seja um homem e uma mulher valorosa aos olhos de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração.
Você que está também em casa, já se prontifique aí, já fique de joelhos. Já vamos fazer essa oração. E você que está passando uma dificuldade, você que está passando por um deserto, não temas. Você pode ter certeza que Deus está junto com você e Ele vai te dar a tua vitória no tempo oportuno. Você deve crescer sim em tribulações. Você deve crescer nas dificuldades para que você persevere e tenha vitórias no nome de Jesus. Vamos orar então. Pode ficar de joelhos. Coloca agora a tua dificuldade. Coloca agora aquilo que está dentro do teu coração. Você que muitas vezes é humilhado, você que muitas vezes é deixado de lado, é o Jefté da história. Um dia, essa pessoa que te humilha, ela vai reconhecer o teu valor. E mesmo que ela não reconheça, nós buscamos é agradar a Deus.